Bom, eu queria chamar aqui já para a gente começar. Em primeiro lugar, chega mais, Thor. Boa noite, tudo bem? Beleza, meu? Boa É o noite. cara. Você tá meio de lado? Você vai ficar sem mim? Tá tudo tranquilo? Não, tá de boa, se Tá de precisar. boa assim? Tá legal? Então Sim, tá bom. sim. E aí, Thor, tudo bem, cara? Tudo certo com você? Tudo ótimo, cara. Meu, então hoje a gente vai bater um papo. Você quer fazer só uma apresentação rápida sua aí, Thor? Claro, com certeza. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Teacher Thor, o teacher de English da escola. Eu dou aula para os alunos do colégio. E hoje eu vim bater um papo com o Léo sobre todo o programa do inglês da escola e conversar um pouco sobre como funcionam as coisas lá na escola. Muito legal, cara. Muito legal a gente falar sobre esse programa que é tão bacana lá no Recanto, né? E é um Sim. diferencial enorme que poucas pessoas talvez saibam, né? Desse Sim. diferencial. E assim, Thor, pra gente começar, cara, fala pra mim, quanto tempo você já tá dando aula? Quanto tempo você já tá dando aula lá no Recanto, né? Olha, Conta, Léo, conta pra mim. a minha história com o colégio, ela começa lá atrás, porque a maior parte da minha vida escolar eu estudei no Colégio Recanto e alguns Show. anos depois que eu me formei, eu fui convidado, então, a participar mais uma vez do time da escola, só que dessa vez na turma dos professores, né? Fui convidado a ser professor da disciplina de inglês, da matéria de inglês no colégio, Sim. e esse mês, no início desse mês, no início de junho, completou aí 1 ano e meio que eu tô na escola como professor, porque como aluno aí a gente teria que fazer uns cálculos É maiores. uma vida toda É, já, né? talvez. E você tá na escola, você tá lecionando para quais séries, Thor, que você tá pegando lá na escola? Eu pego basicamente todas as turmas. Eu dou Todo aula de mundo? inglês. Sim, Legal, sim. cara. Eu dou aula de inglês para as turmas do infantil, da educação infantil, do Fundamental 1 e 2 e do ensino médio. Só não pego as turmas de mini maternal e maternal. Que legal, cara. Legal que você consegue fazer o programa, lógico, se eles começarem ali e forem progredindo cada série e tal, você consegue fazer o programa com eles bem do comecinho, né? Até eles chegarem ali no terceiro colegial e tal, que é terceiro ano do Sim. ensino médio, né? Sim, com certeza. Isso é muito importante. Eu pude já perceber isso só com essa mudança de ano, né? Do ano passado para Sim, cá. Eu tive uma turma que saiu do Fundamental 1 e passou para o sim. Fundamental 2 e a gente vê uma grande diferença, um grande É. desenvolvimento. Isso é muito, muito importante. Já vem com a base pronta, né? Sim, com certeza. E é bom porque Já. eu tô a par de fato de tudo que está acontecendo, porque eu sou quem faz parte, né, desse processo, quem Sim, inicia o processo do aprendizado. Então, sim, isso é com muito certeza. importante para mim, perceber que, de fato, existe um desenvolvimento aí e tudo está correndo como planejado. Você que está na linha de frente, colocando esse programa em prática, quais são os diferenciais que você vê nesse programa de ensino de inglês, comparando assim a outros métodos de ensino que provavelmente você já conhece? Sim, olha, Léo, o primeiro e acho que um dos maiores diferenciais do colégio, com certeza, está no cotidiano dos alunos, na forma como o inglês faz parte do cotidiano e do dia a dia na rotina dos alunos da escola. Então, é muito interessante a gente parar para analisar que esses alunos eles estão em contato direto, quase que por todos os dias da semana, com comandos em inglês, com palavras em inglês. Então, todos os mecanismos básicos da escola, eles são estruturados para que os alunos desenvolvam o inglês, né? Então, é importante a gente parar para ver que utilizar o inglês dentro do cotidiano dos alunos, no dia a dia, do mais simples ao mais complexo, é o que de fato torna esse método tão eficaz, porque esses alunos eles conseguem desenvolver isso durante todos os dias da semana deles, na maior parte dos dias, né, nos dias letivos da semana, com Sim. os comandos básicos, com as saudações, com os murais da escola. Então é importante parar para analisar que esse seria para mim um dos maiores diferenciais. A gente colocar esses alunos sempre em contato com a língua, para que assim tudo seja muito dinâmico, para que eles não sintam que exista um momento para entender,
um momento para participar, um momento para falar inglês, ou que exista uma diferença entre, opa, agora é meu momento de falar inglês. Não, é o Sim. tempo todo você tendo que entender, dialogar, conversar e participar em inglês ou português, né? E eu acho que isso é muito interessante, muito interessante. É como se eles tivessem, assim, a gente chegou até a comentar isso anteriormente, é como se eles tivessem, uns 10% daquela experiência de quando a pessoa vai para fora do país, por exemplo, né? Sim, Quando a pessoa vai, por exemplo, para os Estados Unidos, né? Ou para a Inglaterra e tal, países que falam inglês em geral. Você está lá nos Estados Unidos, por exemplo, você é abastecido pelo inglês o tempo todo, né? sim, Mas só voltando um pouquinho, você tinha falado para mim, quando a gente conversou, que as séries, por exemplo, têm uma quantidade diferente, são diferentes a carga horária, né? sim, sim. Então, como que começa ali? Nos pequenininhos? Qual o trabalho que é feito ali com os pequenininhos? Quanto tempo você tem de aula ali com eles? E assim progressivamente. Sim. Bom, começando falando então das turmas menores, né? A gente começa pelo infantil. As turmas do infantil, do Fundamental 1 e do infantil, da educação infantil e do Fundamental 1, eles têm uma aula por semana comigo. E aí Legal. o horário acaba variando de acordo com a turma. Os menores têm menos tempo e os maiores do Fundamental 1 acabam tendo mais tempo de aula. O interessante é que os alunos, eles têm a minha aula uma vez na semana, esses alunos da educação infantil, Fundamental 1, eles têm o horário da minha aula e eles treinam o restante da semana com as professoras, que são minhas aliadas, a maior parte delas, as professoras da Sim. educação infantil, das turmas do infantil e do Fundamental 1, porque elas continuam todo o trabalho que eu inicio durante a minha aula. Então, o Sim. prazo não necessariamente pode ser um prazo grande, mas ele com certeza se torna muito maior do que outros métodos que a gente encontra por aí, pelo fato das professoras continuarem esse ensino. Então, isso é muito importante. Eu entro nas É. salas de aula, eu dou o apoio necessário, eu inicio os conteúdos, eu trabalho, eu demonstro para eles a forma como isso funciona, as professoras agregam isso para elas e Uhum. desenvolvem nas demais aulas. Isso além de todo o processo que elas fazem desse contato que os alunos têm, da forma como elas tratam os alunos, sempre buscando priorizar a língua inglesa, que não é a nossa Sim. primeira língua, mas acaba sendo nesse sentido, dos alunos não falarem quando eles chegam na escola boa tarde ou oi teacher, não, eles chegam e eles falam good afternoon, eles falam how are you, eles sabem te É. responder. Os professores da escola, eles estão todos estruturados de uma forma com que eles consigam, a gente consiga Uhum. transmitir isso para o aluno, para justamente voltar naquele passo inicial de trazer isso para o cotidiano, para não ficar algo diferencial. Não é Nas aquela turmas, aula. sim, Desculpa. sim. Não, não, Não é, pode ficar, não é fica à aquela vontade. aula pontual de inglês, né? Não, Aquela não. assim, você tem uma vez por semana só, aquele momento, aqueles, sei lá, 50 minutos, uma hora ali, é hora de falar inglês. Não, eles têm contato, pelo que você está Sim, falando, eles têm contato com o inglês o exatamente. tempo todo, em todas as matérias, né? Sim, Lógico, sim. não é uma aula, que fique claro aqui para as pessoas, que não é uma aula assim, 100% inglês, as Não, com professoras falam certeza. português também, mas pequenas expressões e Sim. momentos ali as professoras têm esse treinamento também Sim. e tem essa habilidade, né? As professoras também falam bem inglês assim, né? Em alguns momentos. É importante ressaltar que a gente dá importância para justamente para essas ferramentas básicas que a gente Sim, utiliza. Então, a gente institui na escola um programa onde os alunos saudem as professoras, os professores, todos os funcionários da escola, sim, sempre usando o inglês em primeiro momento, e façam as demais tarefas que podem ser mais complexas, utilizando a nossa língua nativa, que é o português, sim, né? A gente faz isso desde justamente com esse exemplo da saudação, até, por sim. exemplo, quando as professoras vão passar uma página de um livro, onde elas leem essa Perfeito. página, na maior parte das vezes, em inglês. Então, É, são, de fato, ferramentas básicas que, quando colocadas no cotidiano dos alunos, fazem um grande sucesso. E sim, esse é um grande diferencial. E volta lá na nossa última
no nosso último tópico, né? Que é sobre o diferencial do ensino da É. escola. Isso é muito importante e ouso dizer que essa continuidade no processo de aprendizado dos alunos com a língua não se inicia e nem se encerra no É. período da minha aula. Ela Sim. está em constante desenvolvimento, porque as Aham. professoras elas desenvolvem isso ao longo da semana, para que na próxima aula da semana seguinte eu consiga atribuir novos assuntos ou de forma com que eu chegue lá e a gente possa trabalhar com a melhora dos alunos. E eu costumo muito ver isso. Eu entro nas turmas e às vezes eu vou trabalhar um assunto específico e determinados alunos ficam muito em dúvida, às vezes não desenvolvem tão bem quanto outros, e eu Sim. percebo que na aula seguinte, na próxima semana em que eu vou dar aula naquela turma, esses alunos já estão nivelados, por conta de todo o trabalho que as professoras desenvolveram ao longo da semana. Então, grande parte disso também é método dos demais professores da Sim, escola. com certeza. Sim, O legal é que o ensino do inglês ele fica consolidado, né? sim, A criança ela é abastecida com o idioma o tempo todo, né? Isso acaba acontecendo aquele negócio que os professores de inglês odeiam, que é traduzir, sim, né? Não precisa traduzir. Uma porta, ela não é mais uma porta, já virou door, né? sim, sim, Então, exatamente. já, Sim, já ela não é uma porta, né? Então a criança já identifica aquilo. Se eu estiver falando besteira, você me corrige, tá? não Mas imagina. assim, uma criança, pelo menos aconteceu com meu filho, tá? Meu filho tá na escola, eu acho que agora é o terceiro ano dele que ele tá. Ele tá no quarto ano, se não me engano, ele tá no terceiro ano na escola, indo pro terceiro ano agora. Ele tá no quarto ano, mas é o terceiro ano de escola dele. E eu vejo que ele tem o aprendizado dele foi bem assim. Então, o que você falou do livro, aquele page one, page two, sabe? Sim, Ele vai identificando e não fica assim, página é page. Não, ele só sim, pensa naquele momento é, para sim, aquela situação, isso, é ele um só pensa em pensamento inglês. é um pensamento que ele acontece naturalmente. Espontâneo, Esse é isso. o negócio de você aprender É, uma nova língua. É você buscar sempre priorizar o pensamento sim, e os outros desenvolvimentos, como a fala ou a audição, sim, diretamente, sem precisar passar por todo o processo da tradução ou de fazer sim, uma relação entre a língua portuguesa e a língua inglesa. E isso é muito importante. Esse contato com os alunos, de analisarem os murais e ter um cartaz em inglês, ou de olharem as placas dos lugares da escola e identificarem, opa, essa aqui não é, legal, né? não é, por exemplo, o laboratório. Aqui é o Science Lab, Isso, entendeu? muito legal, cara. Ou E aqui não depois, é a lanchonete. Aqui é é, a cafeteria. Então, isso é muito interessante. Eles abordam isso dessa forma, sim. entendeu? E E, isso é muito legal. e os pais vivem isso, né? Sim, Os com pais vivem certeza. isso, porque a criança chega em casa e fala, né? Sim, Fala. Você sim. falou do Fundamental 1, até o Fundamental 1, então, eles têm aulas uma vez por semana, é Isso, isso? semanais. Sim, A isso partir mesmo. do Fundamental 1, Fundamental 2 começa em qual ano, cara? A Me partir do lembra aí. sexto ano. Sexto ano. Então, a partir Isso. do sexto ano, eles começam a ter quantas aulas por semana? Aí é quando os alunos têm para a maior parte deles é um motivo de felicidade, porque os alunos eles são muito entusiasmados nesse tipo de aula Sim, diferenciada, né? Então, na aula sim, de inglês, eles costumam sempre demonstrar muita felicidade, eles gostam muito, são muito participativos. E do quinto ano, que faz parte do Fundamental 1 para o sexto ano, que já é a sim. primeira turma do Fundamental 2, eles têm aí o horário, a carga horária deles quase que triplica, porque eles passam de uma Nossa, aula semanal de 40 minutos, 40 a 50 minutos, para 4 aulas semanais de 50 minutos. nossa, Então, então. isso é muito legal. Eles conseguem desenvolver muito mais, porque é nesse momento Sim, que a gente vai abordar, né, depois sobre os conteúdos que eles desenvolvem ao longo dos anos escolares, mas sim, especificamente nesse momento a gente consegue adicionar novas características e novas ferramentas por conta do aumento na carga horária, o que faz com que esses alunos passem para um patamar maior. Então, eles já tinham um grande período imagina. com o inglês durante o dia a dia e durante as minhas aulas, mas agora eles têm muito mais isso. E eles têm muito mais Sim. a desenvolver.
nesse período que é Sim. crucial, né? Agora são abastecidos, assim, com muito conteúdo, né? Porque é diferente, lógico, de todo aquele conteúdo que é falado pelas professoras, que é um conteúdo mais básico, para manter aquilo que eles já estão pegando, né? Manter aquilo que eles já estão falando. Agora, você vindo com 4 aulas na semana de inglês, cara, eu tô para te falar que tem escolas de inglês, escolas especializadas em inglês, que não tem essa carga horária. Não, a maior parte, né? eu ouso te alterar a sua fala, a maior parte das escolas de idiomas A maior parte, né? não te dá esse conteúdo, não te dá essa possibilidade. Exatamente. E ainda fica aquela coisinha de decoreba, né? Sim. De decorar tabelinha de verbos, tabelinha, né? Sem ter aquela aplicação prática, que aí no Recanto o aluno, desde o primeiro ano, ele já está falando, né? Muita coisa. Sim, né? com certeza. Isso é muito... Não, com certeza. De forma alguma, o meu pensamento é desvalorizar as escolas de idiomas, porque eu comecei o meu estudo com a língua, que durou aí longos anos, numa escola de idiomas, e isso para mim foi importantíssimo. O que eu consigo identificar, fazendo uma relação, é que as escolas de idiomas, elas fazem justamente essa diferença entre o período que você está na sua casa, você usa a sua língua nativa, e dentro da sala de aula, na escola de idiomas, você vai usar a sua segunda língua, a segunda língua que você está aprendendo. Normalmente costuma ser o inglês, né? Só que é durante aquele período de tempo fechado, que normalmente costuma ter a duração aí de 2 aulas por semana. Sim. No colégio, os alunos têm o dobro da carga horária, então eles acabam tendo 4 aulas semanais, e além disso, diariamente eles estão enfrentando o inglês de forma natural, justamente por esse processo de que o inglês está instituído no cotidiano dos alunos que estudam na escola. E isso é o mais importante, porque mesmo que eles tenham aulas comigo na segunda, terça, quarta e quinta, na sexta-feira não significa que eles vão deixar de falar inglês. Com certeza. Justamente o oposto, porque eles vão continuar isso, talvez falar até ainda mais, porque vão ter desenvolvido nas minhas aulas. E se sente mais seguro, né? Sim, quanto mais você fala e quanto mais você vive aquilo, mais seguro você vai ficando, né? Sim. O legal, o que eu vejo assim, a gente conversou, a gente faz sempre uma reunião prévia antes de fazer o podcast, né? O que eu vejo assim, o Recanto, ele faz o aluno desde pequenininho, aquilo que eu te falei no início, ele não é, vocês não ensinam inglês para ele, né? Você vive o inglês com ele ali, né? Através da comunicação e tal. Eu queria te perguntar uma coisa, isso é importante, assim, até para você pegar o gancho do assunto. Como que os assuntos, como que o conteúdo, não conteúdo só básico de good afternoon, sabe, mas conteúdos até mais difíceis, complexos, isso, como que eles são passados ali nesse mesmo programa do Recanto, talvez para os alunos ali que já estejam, você falou no Fundamental 2, eles já começam com 4 aulas, aí depois no médio também, 4 aulas normal por semana. Na verdade, no médio, o nosso objetivo ele muda. Os alunos do ensino médio, o nosso objetivo com a língua inglesa para os alunos do ensino médio está instituído no fato deles desenvolverem habilidades mais escritas e habilidades de leitura da língua para que eles possam se sair bem nos vestibulares a partir do terceiro ano do ensino médio. Então, a nossa abordagem, ela muda do Fundamental 2 para o ensino médio. É muito legal que a gente já vai usar isso aí de gancho. Eu já vou pedir para a Alicia está assistindo a gente. Alicia, se você quiser, você já pode entrar, tá? Aí daqui a pouco eu te coloco. Então, assim, o que eu ia te falar, Thor, esses assuntos, você falou do ensino médio, que ele já é focado mais para o vestibular, né? O aluno que quer prestar uma prova, tal, uma prova mais concorrida e tal, onde o inglês é fundamental, que eu acho, sinceramente, inglês não é só para prova, inglês é para a vida. Com certeza. Né? Inglês é para a vida. O que eu queria te perguntar, assim, de maneira sucinta, porque eu sei que esse assunto pode percorrer horas, né? Mas como que é passado esses assuntos mais complexos? Eles são ainda feitos dessa forma, né? Dessa forma que você passou, ou tem uma outra forma de passar esse conteúdo
os alunos já mais avançados, assim, talvez? Bom, analisando os alunos, bom, quando você diz mais avançados, eu compreendo que seja entre as turmas do ensino fundamental Isso, 2 e isso, ensino mais para médio. frente. Que já vem fazendo o trabalho lá de trás. Sim, o trabalho ele vem lá do início e quando Aham. esses alunos eles chegam no ensino fundamental 2 a gente tem essa divisão de 4 aulas semanais da carga horária, né, que sendo 4 aulas semanais. Nesse Sim. momento, durante essas 4 aulas, eu consigo usar o material, todos os alunos têm material, o livro de inglês, com atividades de listening, de atividades Uhum. auditivas, oral activities, as atividades orais, writing activities, as escritas. Então, é muito importante que a gente utilize um material para dar esse campo de visão, direcionar os alunos para o tema que vai ser abordado e, logo em seguida, a gente consegue utilizar os outros momentos, porque como a carga horária ela é uma carga horária extensa, o que é uma ótima, Sim. uma das maiores qualidades do ensino do ensino de inglês no ensino fundamental 2 especificamente, é que além do conteúdo do material, a gente consegue abordar novos conteúdos ou ainda aprofundar os conteúdos que estão sendo Entendido. trabalhados. Com eles, eu costumo utilizar as outras salas de aula que a gente tem disponíveis na escola, a sala de projeção, o laboratório. Então, a gente Sim, consegue fazer jogos online, aproveitando o gancho, falando, atualmente a nossa escola está utilizando o método de ensino híbrido. Isso é sim, muito importante, a gente sim, trazer, nesse momento em específico, trazer para os alunos esse acesso, já que a maior parte, ou alguns deles, estão no ensino online. Então, sim, sempre agregar todos os alunos, independente de estarem presencial ou não. Então, eu consigo utilizar o tempo que sobra, que é um tempo muito importante para que os alunos desenvolvam a língua, para utilizar outras ferramentas e outros entendi. lugares da escola, para que a gente consiga aprofundar o conteúdo abordado ou até então trabalhar um novo conteúdo, mesmo que ele não esteja dentro do nosso cronograma. Ou seja, Claro, esse conteúdo ele entra como um conteúdo extra. Então, é claro. algo que os alunos não necessariamente precisavam aprender naquele momento, mas eles são capazes e conseguem desenvolver.